Olá, boa noite! Está começando o nosso encontro gostoso de toda semana, o nosso Sem Tabus. Hoje nós vamos falar sobre como lidar com a sexualidade, como que a gente entende isso. Será que é algo só do instinto? Será que basta começar a fazer sexo, por exemplo? Como é que você e o seu marido têm lidado com esse aspecto da conjugalidade? Você que é solteiro, viúvo, viúva, divorciado, está sozinho, o que você entende sobre a sua própria sexualidade? Muitas vezes, quando falamos sobre sexualidade ou especificamente sexo, então diz assim, se não estou com alguém, então não me diz respeito. Eu acho bom que a gente tome a iniciativa de nos prepararmos, de nos entendermos, de nos conhecermos, de sabermos mais sobre esse universo da sexualidade, porque tem muito mais a ver com outras estruturas do ser do que simplesmente o prazer, o sexo ou o ato sexual. Então, o Sem Tabus é toda semana um convite para você se debruçar sobre este tema, ouvir os especialistas que vêm aqui, fazer reflexões, tomar caminho que para você seja mais adequado na sua conjugalidade, mas a partir primeiro do que você entende da sua própria sexualidade, como você se cuida, como você se respeita, como você se ama, como que é a sua própria fisiologia, qual é a fisiologia e a biologia do sexo. Tem tanta coisa para a gente aprender, tem tanta coisa para a gente descobrir nesse universo da sexualidade que é tão bonito. Então fica aqui com a gente, vamos fazer um programa bem gostoso. Minha convidada de hoje é psicóloga, já esteve outras vezes aqui no Sem Tabus e ela vem trazer luz sobre esse tema mais uma vez aqui com a gente. Bem-vinda, Vilma, bom tê-la aqui no Sem Tabus. É um prazer para mim estar aqui novamente com você, para a gente abordar sobre esse assunto. Muito obrigada. Essa proposta tem maior significado para você, por quê? O que é de tão importante em aprender a lidar com a sexualidade? Porque assim, porque quando a gente atende casais, quando a gente atende mulheres, famílias, eu tenho percebido que existe uma grande carência sobre a sexualidade. Então, o que eu resolvi fazer? Eu fiz um estudo durante 10 anos sobre a sexualidade e o que poderia estar ajudando no contexto da clínica para que pudesse levar para essas pessoas maior segurança. E eu pude perceber que isso tem afetado demais, principalmente as mulheres, com a correria do dia a dia, com a correria dos filhos, e elas esquecem um pouco delas mesmas. E aí o que acontece? O marido chega cansado, também não tem tempo para conversar, é o trânsito, o estresse oxidativo, é a questão financeira, então tudo isso tem feito com que eles tenham um relacionamento muitas vezes frio, embora eles se amem, mas esse relacionamento tem afetado muito a sexualidade, principalmente das mulheres, não é? E isso traz uma profunda angústia. Agora, na terapia, no consultório, elas conseguem se abrir. Puxa vida, eu não estou me sentindo bem, eu não me sinto mais feliz com meu marido, mas eu amo meu marido, mas eu gostaria que fosse diferente. Mas eu tenho medo de questionar, de falar. Então, ainda existe esse tabu por conta que a educação, o que foi aprendido durante toda uma vida e o que os pais fizeram com ela, no sentido de assim, filha, você precisa aprender, só isso já é o suficiente. Ela vai para um casamento e nesse casamento o que falta? O diálogo nesse sentido. E aí aonde vem a angústia. E partindo desse pressuposto, eu resolvi pesquisar, estudar e continuo estudando muito sobre sexualidade, porque, na verdade, todo dia tem uma experiência, uma pesquisa nova para ajudar as famílias, para ajudar as mulheres, para ajudar os homens também. E isso traz assim, uma profunda alegria para mim. Então, no sentido de poder ser assim, uma precursora de estar levando um bem-estar. Eu acredito que isso seria o meu objetivo dentro da clínica, né? Claro. Tenho alcançado. Porque o seu estudo é em buscar aprimorar o seu conhecimento cada vez mais para se aproximar de uma vida que é muito real, exigente e que traz problemas relativamente novos na forma de abordar, na forma de questionar. Por exemplo, durante muito tempo nós ouvimos e ainda ouvimos muito fortemente a ideia de que homens gostam muito de sexo e que mulher gostam menos.
é preciso identificar que, duas coisas, a mulher também gosta de sexo, ela só tem uma demanda maior de gasto de energia em outras áreas da vida e às vezes sobra menos para o sexo, mas também já é possível ver nos dias de hoje homens que se queixam, as mulheres trazem queixas de que os homens já estão perdendo um pouco o interesse sexual, ou seja, as coisas mudam e aí você como profissional da área que está o tempo inteiro lidando com as dificuldades do dia a dia, com o ser humano especialmente, precisa estar avançando nos seus estudos. Na sua fala, então, assim, para nós dá uma segurança ainda maior de receber uma profissional que está se atualizando o tempo todo e nos ajudando a pensar. Vilma, na sua fala, em algum momento, você nos disse sobre estresse oxidativo como sendo alguma coisa que traz prejuízos para o bem-estar do casal. Só para a gente traduzir o que significa o estresse oxidativo neste contexto. Porque o que acontece é assim, você no seu dia a dia, você fica estressado, você fica cansado, você tem os fatores do ambiente, tem os fatores do trabalho, tem os fatores do mundo que a gente vive. E o que acontece? A nossa suprarrenal, ela libera o cortisol, só que esse cortisol tem que estar em equilíbrio com a dopamina, com a serotonina, dos hormônios do bem-estar. Só que o que acontece? Muitas vezes, esse hormônio, simplesmente ele está acima e o cortisol está aqui embaixo. E o que acontece? Um mal-estar. E aí libera toda uma adrenalina, libera todos os componentes hormonais e esse estresse oxidativo, ele faz com que a pessoa, são toxinas, né? Ele faz com que a pessoa, ela não tenha um bem-estar. E aí como é que ele vai ter um relacionamento íntimo com a esposa se ele está com um estresse oxidativo muito alto? E aí é onde aparecem todas as dificuldades sexuais, onde aparecem todas as dificuldades, as disfunções sexuais, e isso traz uma profunda angústia para o casal. Agora, nada mais assim conveniente que seria conversar. Mas aí como que eu vou conversar se eu não conheço a minha fisiologia? Não é? Então, fica muito difícil. Para que eu possa conhecer a minha fisiologia, eu teria que estudar um pouquinho mais. Mas aí, eu não dá para me ler, não dá para mim fazer nada disso. E aí, o que eu vou procurar? Eu vou procurar alguém para me ajudar, não é? E eu acredito que, assim, o programa Sem Tabu, ele tem dado um norte para as pessoas. Eu vejo assim, que às vezes as mulheres falam assim, puxa, mas a Darleide falou sobre esse assunto. Isso tem sido muito bom para mim. E isso traz para a gente um conforto, porque sabe assim, puxa vida, ela não tem tempo de ler, ela não tem tempo de estudar, mas ao sentar e ouvir, aí ela chama o marido para ouvir também. Isso também é estudar, né? É estudar, né? Isso também é se colocar à frente do conhecimento para absorvê-lo. De fato, é muito gratificante saber de quantas outras não sabemos, mas daquelas que nos dizem de como o Sem Tabus faz a diferença, de como cada profissional que vem aqui pode somar, e isso tem mudado a experiência no casamento, a experiência pessoal de homens e mulheres, a partir da oportunidade de parar e conversar sobre relacionamento, sobre sexo, sobre a resposta que um está dando para o outro dentro do relacionamento. De fato, é assim, muito especial. Então, eu convido você a, de fato, fazer como outras pessoas fazem, caso não tenha feito ainda, pesquisar sobre temas específicos para a sua necessidade no nosso canal no YouTube, onde estão todos os programas ali relacionados. E aí você pode procurar, sei lá, quero saber sobre sexo no período da menopausa, quero saber sobre sexo pós-maternidade, enfim, como tem para temas para solteiros, para adolescentes, tem para toda a família, porque esse não é um programa proibido para a família, muito pelo contrário, mas você pesquisa lá, compartilha, chama outras pessoas, se inscreve no nosso canal, é o Sem Tabus, e então a gente faz essa interação gostosa para aprendermos juntos. Hoje nós estamos falando mais uma vez sobre sexualidade do ponto de vista da necessidade de aprender. E aí uma questão que você precisa considerar, será que você, no seu casamento, tem dado lugar à sexualidade de modo especial? Vocês conversam sobre? Vocês se importam com o que o outro está sentindo? Você se importa com aquilo que está oferecendo e também com aquilo que está recebendo? Tem alguma coisa que incomoda? Não tem coragem de falar? Por que não tem? Comece a fazer uma autoavaliação, uma autoinvestigação. Procura fazer uma avaliação
de como está essa relação. Para e pensa, faz reflexão. Nós somos pessoas inteligentes, a gente não pode viver a reboque, deixando que as outras pessoas digam o que a gente tem que fazer, sem passar por um filtro que é de competência nossa, de perceber o nosso lugar no meio disso tudo, para que não fique apenas conhecimento no ar, mas aplica a tua experiência, porque vou dizer uma coisa para você, uma sexualidade bem resolvida faz uma pessoa ser muito mais segura. Uma pessoa em sua relação, em seu relacionamento, que está segura de si no ato sexual, vai encontrar muito maior condição e muito maior chance de ter prazer e dar prazer também. Acredite nisso, tá bom? Vilma, em que parte... Essa pergunta é bem interessante, porque ela vai pedir didática até. Em que parte do cérebro está localizado o amor e o sexo? Ou seja, quais são as zonas em que amor e sexo estão no cérebro? Mas você sabe que hoje em dia a ciência está muito avançada, né? Que bom. E isso tem trazido praticamente um conforto para a gente, porque agora a gente consegue detectar e a gente consegue conversar. E quando a gente conversa com um casal, você já coloca para ele o que a ciência faz. Os neurocientistas agora descobriram, isso já há bastante tempo, através de experiências, não é? E que o sexo e o amor, eles estão relacionados, certo? E o que acontece? Está lá no córtex, no neocórtex. Como foi que eles descobriram isso? Eles fizeram uma experiência em que eles colocaram casais em que eles viram cenas de namoro, de carinho e de atenção. E outros casais que viram cenas eróticas, cenas sexuais. E eles queriam descobrir, através de uma análise funcional, dentro da área da neurologia, como que ficavam as partes ativadas. E o que foi descoberto? Que as duas estão conectadas ali, sabe? As duas. Porque assim, na verdade, nós somos seres sexuais. E o bacana disso é que a gente pode perceber que está ali no córtex, né? Que nós temos um lobo frontal, neocórtex, córtex, e aí o que acontece? Elas estão ligadas ali. Aí tem a memória emocional, não é? Que está ali no sistema límbico. E dentro desse sistema límbico tem a memória emocional que ajuda com que a pessoa desenvolva esse afeto. E nós, como seres humanos, foi aí que pôde descobrir que o ser humano tem esse afeto. Por exemplo, quando a pessoa ela não está bem, você dá um abraço, ela não fica reconfortada? Então, toda essa circuitaria neural que está ali faz com que essa pessoa tenha esse bem-estar. Mas tem um outro detalhe. Aí nós podemos avaliar assim, existe o cérebro emocional e o cérebro racional. Então, assim, não é só você pode amar, você pode ter prazer, mas tem o seu cérebro racional. Então, qual dos dois? Os dois têm que estar ali em equilíbrio. Estando em equilíbrio, você vai ter esse bem-estar. Então, é bacana que a gente saiba que está tudo aqui. A gente pensava assim, está tudo ali no coração, mas o coração é algo que pulsa quando você está apaixonado. É uma linguagem poética, né? Falar do coração. Ele está apaixonado, o coração ama, o seu corpo todo, ele entra em ebulição. Certo? Ele reage ao sentimento. Isso, ele reage. E ao ele reagir, ele manda várias mensagens. E ao a gente saber aonde está ali no córtex, né? E a gente fica feliz de saber assim que Deus, em sua infinita sabedoria, ele deu todo esse saber para que esse cérebro fosse desenvolvido e que a gente pudesse sentir o bem-estar. Agora, diante disso, vamos trabalhar nesse cérebro para que você possa ter o prazer de uma forma que você seja feliz. Opa, já quero saber então o que significa trabalhar esse cérebro. Mas que coisa bonita isso que você traz no que diz respeito ao funcionamento do cérebro em resposta ao que tem a ver com prazer e com amor, né? O que é estimulado para o prazer sexual está muito ligado à área estimulada no que diz respeito ao sentimento, ao afeto, ao desejo ligado ao amor. E assim, essa beleza da criação nos faz, e perceptível pela ciência, nos faz dizer assim, uau, então o amor tem tudo a ver com sexo. E as pessoas quando se amam, e agora pensando num casamento, numa pessoa que
que realmente se entrega à outra, tem amor nessa relação, tem desejo nessa relação um pelo outro, pode dizer de um bem-estar muito maior, né? De uma alegria maior. As conexões estão muito próximas, mas a gente sabe que às vezes acontecem interferências, dificuldades, traumas. Pode ser que você esteja dizendo assim, mas eu amo muito meu marido, mas eu não consigo no ato sexual me entregar plenamente, porque você tem uma história e vai precisar de ajuda para, quem sabe, desatar esses nós, para poder você aproveitar essa sua experiência sexual, relacional, de modo mais pleno. Assim, homens também que estão com as suas histórias, talvez tenham alguma situação de abuso no seu passado, também não consiga vivenciar bem a sua expressão sexual. Eu não sei qual é a sua questão em si, mas se você está com alguém com quem você está mesmo por amor, se tem amor nessa relação, é certamente já um caminho muito bem estruturado para que vocês tenham prazer na companhia e na atividade sexual também. O que está acontecendo? Está precisando de ajuda? Precisa marcar um médico? Precisa reconhecer que é necessário dar esse passo para ir a um terapeuta, buscar um psiquiatra, investigar a sua história, porque, olha, as conexões estão muito próximas. Amar e sentir prazer e a capacidade de dar prazer. Por que nós vamos desperdiçar essa oportunidade? Falo isso pensando nos casais que repetidas vezes dizem: nós nos amamos, mas a gente não consegue. Pelo menos um desse casal vai dizer, mas não dá, não acontece, eu não consigo, eu sinto medo, sinto dor, eu não confio, eu não me entrego. Faz alguma coisa por você mesmo, faz? É rapidinho o intervalo, já estamos de volta, até já.